Estamos live. Boa tarde. Hoje a gente está fazendo num horário mais cedo, porque minha amiga Cris está há 5 horas na frente. Então, nós somos da Terceira Cultura, uma empresa de coaching, treinamento e mentoria, especializada em multicultura e times multiculturais. A gente está fazendo essa série de lives aqui, convidando pessoas com outras nacionalidades, pessoas que tiveram experiências com outras culturas. E a nossa convidada de hoje é a Silvina Spiegel, que nós duas conhecemos bem, fizemos supervisão com ela e foi ótimo, foi um prazer. E eu vou passar a palavra para ela, deixar ela se apresentar e depois a gente vai tirar nossas dúvidas sobre coaching e multiculturalidade com ela. Pode se apresentar, Silvina, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Cris. Um prazer estar com vocês. Bom, meu nome é Silvina Spiegel, eu sou argentina. Eu falo junto com isso, sempre falo ninguém é perfeito, porque faz parte da questão. Eu nasci na Argentina, eu me formei na Argentina como coach, a primeira formação foi na Argentina, mas depois eu fui para o Brasil em 2008, e a minha segunda formação, toda a minha carreira profissional foi para o Brasil, e então eu não posso me definir como uma argentina coach ou uma coach argentina, eu me defino como uma coach multicultural ou uma coach brasileira, porque, na verdade, a maior parte da minha carreira foi feita no Brasil e a maior parte dos meus clientes são do Brasil. Então, assim, não importa onde eu morar, o meu escritório sempre fica no Brasil. Mas você nasceu na Argentina e viveu na Argentina até quantos anos de idade? Até os 33. No meio eu fui para estudar um pouquinho fora e voltei, mas assim, morar mesmo foi na Argentina até os 33, e depois eu fui para o Brasil e eu fiquei lá morando 13 anos. Mas aconteceu muita coisa significativa na minha vida no Brasil. Então, isso imprimiu também de uma outra forma a minha vida. Eu fui mãe no Brasil e eu criei meu filho até os 10 anos no Brasil. Eu criei a minha carreira profissional no Brasil. Eu comecei a ser mentora de coaches no Brasil, supervisora no Brasil. Então, assim, eu tenho a minha infância e a minha primeira juventude na Argentina, mas toda a parte profissional e a parte que mais me identifica nessa parte da vida aconteceu tudo no Brasil. Muito bom. O Fernando Lanzer tem uma definição de cultura que eu gosto bastante, que cultura é uma noção do que é certo e errado, do que é adequado e inadequado, que se forma na infância até os 10 anos, né? Então, assim, por mais brasileira que você seja, que você tenha adotado, né, a cultura brasileira, eu imagino que deva ter lá em você ainda um resquício da cultura argentina. E eu acho que você também tem uma parte judaica, não tem? Da cultura judaica, acho que você fala até hebreu, não é? Tenho. Eu falo hebraico, sou professora de hebraico, e isso faz parte da minha cultura, com certeza, profundamente, porque eu fui criada na comunidade judaica, eu fui para a escola judaica desde muito pequena, e a minha família não é religiosa, mas é tradicionalista, então as festas judaicas eram importantes, a comida judaica era muito importante. Ainda em casa eu tento fazer as receitas na época adequada, fazer a receita adequada, e passar isso também, os sabores culturais para meu filho também. O gefilte fish, né? Eu sou casada com judeu, então aprendi essas coisas também. Então, como é que você se define
nesse ponto de vista de cultura, o que é a Silvina? Olha, eu boto no meu currículo que eu sou coach multicultural, porque eu não me encontro assim num molde específico. Eu sei que eu não sou brasileira porque eu não nasci no Brasil e porque eu já cheguei com muita bagagem cultural para o Brasil. Eu sou judia, isso sim, mas eu não sou ortodoxa, não sou muito religiosa, não sou reformista. Então, eu acho que eu sou uma mistura de diversas culturas que foram me formando. Eu li uma coisa que você escreveu, Cris, sobre essa questão de que a gente não fica do jeito que a gente era antes de entrar numa cultura nova. A gente vai adotando coisas das outras culturas, isso vai modificando. E a gente não é o que era quando nasceu. Então, eu me encontro, eu falava para a Cris no outro dia também, que eu tenho choque cultural. Agora eu estou morando nesse momento na Argentina novamente por motivos familiares. Meus pais são grandes, voltei fisicamente, mas como o meu trabalho continua no Brasil, eu tenho choque cultural a cada vez que eu saio do meu escritório. Estou falando português, eu continuo na lógica do Brasil, eu saio e me encontro em outro país. Não tenho coisa engraçada de sair falando para alguém em português. Se eu tiver gente me esperando do lado de fora, eu vou falar português quando eu abrir a porta. Então, eu vivo esse choque cultural a cada vez. Bom, eu consigo me definir assim, multicultural, um pouquinho de cada coisa, me reconheço em coisas da cultura argentina, por exemplo, nas coisas que ficaram da adolescência. Então, a música da minha adolescência continua sendo a mesma. Aí eu me reconheço mais do lado argentino. O gosto pela comida variou, né? Eu gosto da comida da minha mãe e do meu pai, sem dúvida. Mas eu acrescentei muita receita do Brasil. O meu cardápio é assim, uma variedade só. Até você falou da... Desculpa, Cris. Deixa eu só te perguntar para você uma coisa. A Silvina está falhando para você também? Tá um pouquinho. Eu ia até dizer, Silvina, se você puder deixar o microfone... O que acontece, às vezes dá umas travadas, mas é mais assim a voz também que perde. Eu acho que se ela ficar mais perto do microfone, talvez, não? Parece uma conexão ruim, que às vezes fica um delay muito grande. Não sei se não é só o microfone. Vou tentar assim. Não sei se seu Wi-Fi está bom, se você está com 4G. A gente está perdendo um pouco das suas histórias, entendeu? Porque eu estou no Wi-Fi, mas... Até, deixa eu pegar um gancho aí do que agora estão me ouvindo melhor? Sim, agora está ótimo. O som está puro agora. Você falou da música argentina, eu era muito fã, não sei se você conheceu, do Charly Garcia. Era super fã dele. Ele deu uma época que ele fazia muito show aqui no Brasil, mas assim, que não é da minha idade, provavelmente nunca ouvi falar do Charly Garcia, né? Mas, aproveitando que você falou do teu coach da multiculturalidade, eu vou subverter um pouquinho a ordem e te perguntar como é que a multiculturalidade entrou no teu coaching, porque eu imagino que você primeiro veio o coaching e depois a multiculturalidade, né? Eu me formei como coach na Argentina e no começo, então, eu pratiquei com pessoas que eram da mesma cultura, não tive essa questão. Mas assim que eu cheguei no Brasil, primeiro eu tive que me concentrar na língua para poder entender ao cliente e poder servir de espelho e poder fazer perguntas certas. Então, eu estudei mais a língua e
e depois comecei a fazer coaching, e lá é que eu descobri o importante da multiculturalidade, porque eu chegava no cliente desconhecendo muita coisa. E então a minha inocência era mais parecida com a inocência de uma criança. Então eu perguntava, mas espera aí, por que é isso? E não tinha essa questão de já entender a referência cultural. E nesse se explicar, a pessoa às vezes tinha uns momentos, assim, diferentes. Então, foi interessante isso de ser algumas coisas que para todo mundo soam lógicas, para mim não soavam lógica, e eu tinha que perguntar. Você tinha comentado que você tinha alguns casos engraçados com essas questões do idioma também, logo que você começou. E se você quiser aproveitar, pode. Assim, a gente adora esses casos conflituosos, engraçados. Mas eu queria ver se você tem algum outro Wi-Fi ou o 4G, porque tá falhando tanto, estou com muita pena disso. Vou tentar, vou tentar É, trocar com o 5G do telefone, um segundinho. tá falhando bastante, né? Enquanto ela. O som agora ficou bom. É, O som agora ficou bom, é que realmente a gente sente travamento. enquanto isso, eu vou falar aquela, né? O engraçado de uma argentina começar a live dizendo eu sou argentina, mas ninguém é perfeito. Isso é muito, muito, né, do humor da cultura brasileira. E depois, se a gente tiver tempo, eu vou querer perguntar para ela essa questão da música, né? Porque a gente sabe pouco da cultura argentina, mas uma das coisas que as pessoas falam é o argentino, o tango argentino é sofrido, é dentro, né? Uma coisa assim. E o samba brasileiro é aquela coisa alegre no pé, e que isso, de certa forma, define o mindset desses dois povos. E eu não sei se isso é uma bobagem ou não, né? Mudou, Silvina? Tá tudo bem. Tá mudando, ainda não achou. Tá mudando. Então, vamos seguindo, então. Enquanto isso. Olha, tem muita coisa, manifestação cultural muito diferente, porque as influências são diferentes nas culturas. Então, você vai ver no Brasil o que se fala de miscigenação na cultura, na música, na expressão cultural, se vê muita influência africana, muita influência portuguesa, muita influência dos países de Europa que chegaram, tem uma qualidade de amalgamar tudo, a cultura brasileira. E na Argentina isso também aconteceu, mas são menos quantidades de culturas as que se amalgamaram. Então você descobre mais diretamente o link. O tango se parece um pouco pelo tipo de instrumento musical, se parece um pouco à música francesa, e você vê a influência também do leste da Europa. Então é mais fácil de traçar essa linha. Mas é interessante sempre seguir essa questão nas artes, então é uma maravilha seguir isso. Mas, enfim, na parte cultural que traz um cliente, por exemplo, o choque cultural eu não senti com o cliente, eu senti com o aluno. E essa coisa que eu contava, eu sou professora de hebraico e eu trabalhei em escola assim que eu cheguei no Brasil, porque era o mais rápido, era o título que eu podia botar para trabalhar,
mais rapidamente. Então, eu fui trabalhar numa escola e meu português alcançava para interagir com as crianças sem problema nenhum, mas uma vez a gente acabou de dar uma leitura com palavras novas, aí eu fui pedir para cada um para escrever frases com as novas palavras, mas o que saiu foi: agora eu quero que vocês escrevam uma oração com cada uma, porque em espanhol frase é oração. E em português eu sei que existe, mas não é do vocabulário das crianças. Então, se fez um silêncio na sala. Eram todas crianças de 10 anos. E aí uma das crianças se animou a falar e dizer: professora, eu não sei o que pedir para Deus hoje. Ai, meu Deus. Enfim. A gente se E enrola na mesmo. volta é Ali, mais forte o choque cultural. como Na assim? volta eu me encontro sem... o português tem umas frases que organizam o pensamento. Então, você não precisa explicar muito. Você fala: isso, uma mão na roda, ou vou pôr panos quentes. Eu tenho uma série de imagens que ajudam a comunicação. E o espanhol nem sempre tem a mesma frase, às vezes tem a contrária, por exemplo, panos quentes são panos frios em espanhol, e às vezes não existe. Então, eu estou falando em espanhol e, de repente, sai a frase que seria em português, e não vem a explicação do espanhol, não vem a frase parecida. Então, a gente diz aqui em casa que aqui ninguém fala nenhuma língua, já falamos tudo errado, já falávamos errado o português, agora falamos errado o espanhol, já está tudo misturado. Enfim. Eu até interessante isso, né? Porque realmente, quando esses exemplos, as metáforas, né, que nós coaches usamos muito, realmente as metáforas, você concorda, Cris, que as metáforas são muito regionais, né? É complicado você usar uma metáfora. Eu tô aqui brasileira fazendo coaching, de repente, num outro idioma. Talvez me falte metáforas realmente para simbolizar aquela ideia ou aquele pensamento que eu quero indicar. Eu não sei se a Silvina concorda e passa por isso, mas se a gente, quando faz coaching em inglês, eu tenho consciência de que eu perco excelentes chances de aprofundamento, porque ou eu não entendi a metáfora, ou eu não estou trazendo uma metáfora que faz sentido na cultura deles, mas faz na nossa, entendeu? Tenho consciência disso. Uhum. Silvina, eu vou te fazer essa pergunta. Eu consegui entrar pelo celular. Tá melhor. Parece melhor, sim. Até a imagem até está mais clara. Mas agora falhou. Agora travou. Entrou? Tá bem? A gente não está te ouvindo. Não Silvina, estamos... você está muted. Na plataforma, você apertou alguma coisa no seu celular que você se mutou. Deixa eu ver se eu consigo liberar ela aqui, peraí. Não, você tem que liberar, Silvina. Você apertou alguma coisa que você está muted. Agora sim. Você está me ouvindo? Sim, agora sim. Pode ir, Cris. Tá certo. Tá. Eu tenho o celular também conectado à plataforma, por se falhar, não. Acho que piorou um pouco, né, Cris? Ok? Acho que deu uma piorada, Silvina. Então saio. Saia. Vou sair então, peraí. Tá bom. Uhum.
Está melhor? Acreditamos que sim. Eu vou partir para... Você está me ouvindo bem? Alô? Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Silvina. Mas está travando muito, né? Estou te ouvindo. Tá ouvindo a gente? Sim. Ih, está muito atrasado. Não sei nem se a gente consegue te fazer essa pergunta agora. Agora, vamos ver. Será que estabilizou? Está bem agora? Tá bem. Tá, vou tentar fazer essa pergunta para ver se você se entra aí, tá? Ela é uma pergunta referente a uma realidade com o argentino, mas você pode responder também do ponto de vista intercultural, de multiculturalidade. Eu fiz um projeto uma vez, um coaching de grupos, e eu fiz uma palestra sobre multiculturalidade, e essa pessoa que era gerente de uma ONG, ele era argentino. E aí ele depois que eu falei muito sobre multiculturalidade, ele se sentiu à vontade para dizer: eu estou aqui no Brasil e eu não gosto de futebol, mas não tem nenhuma vez que eu diga que sou argentino, nem vem alguém brincar porque o Maradona, porque o Pelé, porque não sei o quê, né? E ele simplesmente não gostava disso, né? Como é que você vê essa... Rivalidade? Não é nem a rivalidade, é como é que você vê quando a gente pega um estereótipo e usa isso até o outro ser humano não aguentar mais. Eu vou dizer que eu me sinto identificada. Meu marido e eu não somos de futebol também, não, mas a gente vivenciou isso a cada vez, e quando tinha jogo Argentina-Brasil, podia ser, sei lá, podia estar jogando tênis, hockey, o que for, já só pelo fato do Brasil e a Argentina estarem se encontrando, a gente tinha que ouvir. Ah, vocês perderam. Ah, você está toda prosa. É porque vocês ganharam no hockey, ou porque vocês perderam no vôlei. Eu nem estava sabendo de que estava se falando, mas eu tive que ouvir isso também. E eu acho que o pessoal que mora na Argentina e nasceu no Brasil passa por exatamente a mesma coisa. Tem uma coisa nos esportes aí, onde permanentemente está se medindo quem é melhor, quem é pior. Mas eu sinto que é especificamente nesse aspecto que acontece. Em outras coisas, não acontece. Em outras coisas tem muita colaboração, tem muita admiração mútua, tem muito respeito. Mas especificamente no esporte é pesado. Eu posso dizer que nas Copas do Mundo que eu estive no Brasil, a cada vez que eu entrava num táxi, com esse sotaque meu que Deus me deu, me perguntavam: e você é da onde? Eu falava de algum país da Europa que não participasse na Copa do Mundo. Olha que interessante. Eu parava de ser argentina na hora que começou a Copa, eu parei de ser argentina, senão ia ser insuportável. Então, mas eu sei exatamente, porque eu estive nessa última Copa do Mundo aqui na Argentina, eu sei que o pessoal que nasceu no Brasil passa exatamente a mesma coisa aqui na Argentina. Então, não é uma questão de uma cultura em especial, do relacionamento cultural entre as duas. Silvina, eu acho que melhorou muito, não acha, Cris? Que eu acho que agora a comunicação tá bem melhor. Vou aproveitar, a gente fez uma live há umas semanas atrás com uma venezuelana, e a gente fez essa pergunta para ela. Perguntamos: olha, a gente acha que o brasileiro ele tem a tendência a ver a América do Sul como uma unidade, e eu acho, até eu me lembro que a gente comentou com ela, que a gente, claro que tem uma proximidade maior com a Argentina, então eu acho que a gente tende a ver a América do Sul através da Argentina, como se fosse uma coisa só. Você na Argentina, você enxerga
essas grandes diferenças entre os países de língua espanhola, de língua hispânica. Você percebe isso aqui no Brasil também? Eu sinto que na Argentina também tem isso de, olha, colombiano, equatoriano, venezuelano, não é exatamente a mesma coisa, porque a gente ouve o sotaque diferente, mas especificamente, se você bota qualquer pessoa e pergunta qual é a comida específica de tal país, ou nomeia algum cantor da cultura de tal país, vamos falhar todo mundo. Só quem já esteve ou que está encantado com a cultura ou tem algum parente, aí vai conhecer mais. Mas não é que eu acho que não é que a gente ache que todo mundo é igual, é que a gente não conhece em profundidade. Agora, claro que o argentino se reconhece mais parecido com o uruguaio e vai se encontrar menos parecido com o mexicano, com o colombiano, mas eu acho que é uma questão mais de sotaque e de clima, que a Argentina tem um clima um pouquinho mais frio, então vai se parecer, talvez, na maneira de se vestir, mais com o Uruguai, com o Chile, e menos com o pessoal mais do Caribe. Não acho que seja uma forma despectiva, nem do brasileiro, nem do argentino, de juntar todo mundo. É desconhecimento. Isso é uma boa questão para se trabalhar, para fazer o pessoal, para fazer as crianças conhecerem um pouco mais da cultura. Seria ótimo. Não, Até a sem gente, dúvida. né? Eu ia dizer que até a gente passa por... A gente, né? A gente sabe falar da cultura francesa, da cultura italiana, né? Mas a gente não consegue falar da cultura colombiana, ou venezuelana, ou equatoriana. Então, existe na América do Sul, parece que alguma coisa não uniu, não se uniu, não se conectou. Mas repara que essa questão do idioma, porque eu acho que se você fala o idioma, né? Por exemplo, você fala, a gente chama de castelhano, né? Que o argentino fala castelhano. Uhum. E você percebe as nuances, as sutilezas nos outros idiomas, nos outros espanhóis de outros países. Coisa que a gente, talvez para a gente, seja tudo mais ou menos uniforme, porque falta para a gente aquela proficiência no idioma que a gente não tem, né? Uhum. Eu acho que o idioma faz muita diferença. Faz. E dentro do idioma vem muito da cultura dentro da língua, por isso que a gente estava conversando sobre que a Cris está estudando polonês, e é óbvio que a cultura se expressa na língua. Então, aquelas frases, aquelas questões que eu senti que o português me facilitou, tem a ver com uma vivência cultural. Todas essas frases nasceram da vivência das pessoas. E se você desconhece a língua, você perde essa cultura, essa riqueza. E eu adoro procurar etimologia, adoro toda essa parte da linguística, eu adoro. Então, eu sinto que vai muito por aí. O Lacombe, que eu vou até citar na próxima pergunta, ele me mandou até um post, e ele fala assim, e é por isso que o Esperanto não deu certo, porque criou-se uma língua para se unificar e falar, mas a língua não trazia cultura nenhuma, era uma coisa fria. Exato. Então, ninguém adotou, né? É interessante isso. Exatamente. E na nossa última live com a Bárbara, que mora no Canadá, que é o país conhecido como o país mais amigável em termos de abraçar a interculturalidade, né? A gente estava conversando sobre o Brasil engolir as culturas que entram dentro do Brasil. A gente está explorando você como Silvina ainda, nem tanto como coach, mas da sua experiência no Brasil. Lá no Canadá as culturas se mantêm, né? Então tem a Little India, a Little China,
onde se fala a língua do país, mas quando se entra no Brasil, parece que o Brasil vai botando tudo, como diz o Paul Cabandier, no liquidificador e vira uma coisa só, e que a cultura brasileira é antropofágica, porque o francês vai ter que botar o presunto e o queijo dentro do croissant, porque o brasileiro acha que é assim que é legal comer. Faz sentido para você, sendo uma argentina que aos 30 e poucos anos foi morar no Brasil? Eu sinto que eu tive essa sensação de que tudo tem que ser customizado no Brasil, mas eu tenho uma teoria totalmente infundada. Estou pensando assim, agora que veio a pergunta, né? Mas eu sinto que o Brasil se nutriu de tantas culturas que são tão diferentes, as culturas originárias do Brasil, as culturas da África, as culturas da Europa e as culturas dos migrantes de outras partes da América, como eu também fui, teve tanta coisa diferente de natureza que foi se misturando dentro da cultura brasileira, que talvez não é que ela engole, mas que ela vai tá dentro, já está dentro. O croissant está dentro da cultura brasileira, mas o croissant existe em combinação com presunto e queijo. Então, quem chega só com croissant vai aprender o que falta. Vai ser o arroz que da pessoa que vem de um país que come muito arroz, vai ser ótimo, mas vai ter que aprender o feijão que vai junto. Então, eu sinto que é mais essa questão de dentro da cultura brasileira tem muitas outras culturas vivendo, que formaram essa cultura, que se transformaram nessa cultura. E então, por isso, eu sinto que a cultura é muito rica e eu sinto que a gente se encontra num pedacinho e tem que encontrar o restante também. Quando eu cheguei, me chamava a atenção, uma vez eu fiz o exercício de me sentar no centro do Rio e observar como que as mulheres iam vestidas. E tinha muita mulher, era centro da cidade, dia útil, muita executiva, muito pessoal que trabalha em bancos e tal. E eu olhei quantos tipos de camisa branca diferente eu conseguia enxergar. Não tinha duas iguais. A variedade, a riqueza dessa multiplicidade de questões estéticas é super forte. Aqui na Argentina, eu vi, ok, tem camisa branca, ok, tem camisa que vai com terno branca, mas eu não via essa quantidade. E aí, também da minha cabeça, sem estudo prévio, o que eu pensei é, quando a natureza é tão exótica, tão cheia de variedade, a fauna, a flora é tão cheia, e o clima vai sendo tão benéfico para tantas espécies, então a arte também tem que acompanhar isso, as cores, a música, não dá para ficar só com uma. E nos climas mais frios, ou nos países onde tem menos essa quantidade de estímulo, talvez as pessoas desenvolvem outro tipo de coisa, mais variações sobre o mesmo assunto, mais questões dentro da mesma paleta de cores. É isso que eu pensei. Eu não sei se faz sentido, mas para mim fez sentido de isso. Tem muita criatividade e cada pessoa se encontra num pedacinho do Brasil. Por isso não tem pessoa que vá para o Brasil e sai do Brasil dizendo Brasil foi Brasil. O pessoal fica apaixonado pelo Brasil. Não é mais ou menos, não é mais uma viagem. Bah, enfim, essa sou eu, pai. Esses seus óculos para o Brasil são bastante generosos, hein? A gente fica feliz, né? Não, mas eu achei as duas questões excelentes, né? Porque uma coisa é você dizer que a nossa cultura é antropofágica e que come as outras, e uma coisa é dizer, não,
elas convivem e quando você chega, você se identifica com alguma delas, porque elas estão ali. Mas vai ter que levar as outras junto. E essa coisa da nossa exuberância, das coisas é interessante também, porque todo mundo que entra na minha casa, eu tenho uns quadros que eu comprei na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, de imagens do Rio, e todo mundo entra e fala, como a sua casa é colorida, e para mim é o normal, mas talvez reflita exatamente isso que você está falando. Foi muito bom, adorei a resposta. Eu acho que é a diversidade, né? Eu acho que aqui a diversidade é mais rica, né? A gente é mais diverso do que se a gente comparar com a América do Sul, de repente. Talvez por uma série de questões históricas, né? Culturais. Mas, então, vamos tentar... Eu queria explorar um pouquinho o teu processo de coaching com a multiculturalidade. A gente sabe que você faz coaching com líderes estrangeiros, né? Cada um de uma cultura diferente. Como é que é o teu processo? Bom, chegou uma pessoa da Polônia, por exemplo, né? Que está tendo um desafio e que te procura como coach. Como é que é o teu processo? Como é que você coloca a multiculturalidade dentro do coaching? A primeira coisa que eu uso é essa inocência que eu trouxe, que eu vivenciei no Brasil quando eu cheguei. Primeira questão é saber que eu não sei, saber que eu não vou entender todas as referências e não pretender saber. Não, então, essa é a primeira questão que eu acho importante e parar para perguntar, pela genuína intenção de entender o mundo do cliente. Então, se o cliente falar alguma coisa que eu não entendi, ou que entendi que tem um significado diferente do que eu conheço, eu vou perguntar. Se tiver alguma coisa que é só digamos, um adendo à frase, e não for importante para o cliente, eu vou anotar a palavra e vou procurar depois, para encontrar a que é essa frase, o que é essa imagem que ele trouxe. Mas geralmente quando vem alguma coisa que eu sinto que é da cultura, aí eu pergunto, o pessoal sabe que eu não sou da cultura deles. E de alguma forma o fato de eu ser muito clara logo de cara e nas plataformas onde eu trabalho, nas consultoras onde eu trabalho, todo mundo lê meu currículo e sabe que eu nasci num país, morei num outro, que eu sou professora de hebraico e tenho a cultura judaica, então o pessoal já sabe que eu já sou uma mistura. E não está esperando que eu saiba tudo da cultura americana, ou se for um cliente português, ou se for um cliente inglês ou espanhol, eles sabem que eu não sou desses países. Então não estão esperando não estão buscando esse tipo de espelho. Se eles quisessem um espelho igual, procurariam um coach nesses países. E não estão procurando, estão escolhendo um coach diferente. Então eu assumo que essa procura já tem dentro essa questão positiva da multiculturalidade. E então eu tento aproveitar essa parte. Então, o que você está dizendo é a gente não precisa conhecer a cultura do outro para poder fazer coaching com o outro, que o coaching se dá numa outra dimensão. Então, quais seriam para você as características deste coach para que ele possa fazer um coaching com uma cultura que ele não conhece? Cris, antes da Silvina responder, só fazendo um adendo, porque de um modo ou de outro, quando ela respondeu ali, ela falou, quando eu percebo que alguma questão ligada à cultura, de certa forma, ela tem essa sensibilidade de perceber que é uma questão ligada à cultura, né? Eu acho que aí, para mim, eu acho que já viria um desafio, né, para um coach que não consegue perceber também. São duas perguntas em uma. Uhum. Eu sinto que pode ter a ver isso, sim.
multicultural pode trazer essa lente? Pode ser. Peraí que tá no momento ruim. Tá falhando tudo aí, Silvina. Vocês estão me ouvindo? Tá falhando ainda. Agora voltou? Tenta mais uma vez, mas eu acho que você vai ter que começar do zero, o que você falou. Eu estava dizendo que para mim faz sentido essa questão da sensibilidade multicultural que vem da vivência. Então, assim, a gente traz para o coaching as ferramentas que a gente tem na vida. Então, quanto mais o coach crescer, na sua vai ficar como coach, porque a gente traz tudo que a gente vivencia, a gente traz para o coaching. No meu caso, pode ser que automaticamente não assuma que eu vou entender tudo, porque eu já morei em novos países onde eu tive que começar, não do zero, mas começar do 3, digamos, com uma base, mas tendo que aprender passinho a passinho as coisas. Então, eu vou desconfiar do meu conhecimento na frente de um outro que pertence a outra cultura. Eu não vou assumir que eu vou saber tudo. Isso pode ser que ajude a começar a desconfiar e perguntar alguma coisa, que talvez teria passado para outro coach, teria passado batido. E outra das questões é entender que mesmo que a pessoa seja da mesma cultura, a gente vive uma cultura só. Não, dá uma paradinha aí. Nem o Rio de Janeiro é uma cultura só. Muda, tem algumas questões econômicas. A gente não tá ouvindo. E é muito importante o que você está falando, eu quero muito ouvir o que você está falando. Talvez seja melhor começar de novo. Não sei se ela lembra, né? Da resposta. Eu também estou interessadíssima. Não, a gente entendeu o que você falou sobre quanto mais conhecimento externo a gente adquire, mais a gente consegue perceber que tem uma coisa que a gente não conhece, né? Você refina esse eu sei que não sei. Aí você ia falar alguma coisa de uma vivência cultural Rio de Janeiro, isso aqui a gente não entendeu. Uhum. Eu trouxe que a gente também não é só de uma cultura, digamos, a cultura não é um absoluto. Você vai pelo Brasil afora e você encontra muitas subculturas, muitas influências diferentes em cada região. E mesmo dentro da mesma cidade, você tem diferentes subculturas, culturas urbanas diferentes. Então, assumir que a gente vai entender o universo do cliente é pelo menos um pouco de soberba da parte do coach, né? Porque a gente, se você morar numa cidade, numa certa, digamos, certo extrato social, tem coisas da cultura urbana que você não vai entender, linguagens urbanas que você não vai entender. E que você vai ser estrangeiro nisso. Então, pensar a multiculturalidade também no pequeno faz sentido. Entender que o cliente faz parte de uma cultura familiar, faz parte de uma cultura religiosa, talvez, faz parte de uma cultura local e faz parte também de uma cultura de classe dentro dessa cultura. E todas essas questões vão permear o que ele vai entender, os valores que ele vai trazer e também o tipo de reação que ele vai ter quando esses valores forem
digamos, por algum motivo, tiverem algum tipo de afronta. Então, a gente vai ter que perguntar sempre, vai ter que questionar sempre, da onde que eu estou perguntando isso? E tentar, ser sensível a isso. Eu gostei do que vocês colocaram da sensibilidade. É uma busca permanente. E tem a ver com isso de não assumir, não ter por óbvio que todo mundo só por estar na mesma empresa ou na mesma cultura ou na mesma cidade vai pensar ou vai valorizar a mesma coisa. Então, é um trabalho permanente. Muito bom. Eu posso só... Vou dizer que eu peguei para mim, Silvina, porque eu acho que, resumindo aqui para mim, o que você falou é que esse olhar multicultural, independente de quem seja o seu cliente, se ele é uma pessoa de outra cultura ou não, esse olhar multicultural, ele, de qualquer maneira, ele te ajuda a se conectar com esse cliente, porque todos nós temos uma bagagem que é diferente dependendo da pessoa. Então, eu acho que no teu caso, usar a multiculturalidade te aproxima, né, das pessoas com quem você faz coach e te dá esse olhar um pouco mais mais aberto, né, sem estereótipos, sem preconceito. E a gente sempre reforça, né, que a gente trabalha, eu e a Cris, a gente trabalha com cultura nacional, né? A gente está falando das culturas de países. Mas a gente sabe que você vai focando a lente, você vai vendo a diferença cultural dentro de uma empresa, dentro do departamento e dentro de cada ser humano que tem a sua própria cultura, dos seus valores, das suas referências, né? Então, isso que a gente faz é uma generalização que nos ajuda a entender como aquele país pensa normalmente as coisas. E por falar nisso, você foi para o Converge. E é bom. Fala. Não, desculpa, eu ia dizer que é muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo, porque a pessoa, depois de pensar na multiculturalidade, essa passagem para a cultura menor é mais fácil, porque você já é sensível, já não assume que é tudo a mesma coisa, ou que é a cultura do chefe que tem que ser ouvida e mais nada. Então, eu acho que faz sentido para quem não tem uma equipe multicultural também, pensar na multiculturalidade. Muito bom. Perfeito. Silvina, você foi para a Converge, né, 2023, esse evento da ICF, representando o Brasil. E aí eu fico pensando, a ICF já é uma entidade, né, dos Estados Unidos que trouxe o coaching dentro da cultura, né, deles. Eu estou tentando falar cultura americana, porque é a cultura dos Estados Unidos, né, porque a América somos todos. E você encontrou gente do mundo inteiro lá, coaches do mundo inteiro. O que você pode contar para a gente? Alguma coisa que une vocês, o que separa, enfim. Olha, coisas que eu senti, assim, primeiramente foi a maravilha de que o pessoal existe além da parte daqui do corpo, porque tem tantos anos que a gente só se encontra no Zoom ou só se encontra virtualmente, que se encontrar com pessoas que você nunca conheceu o restante do corpo e descobrir que tem corpo mesmo, foi ótimo. E depois deve ter a ver com a parte latina, né, mas a possibilidade de dar um abraço em pessoas que a gente adora por tanto contato, tanto trabalho que a gente teve junto, poder dar um grito e ir correndo e se abraçar foi ótimo. Bom, e aqui nessa parte, a multiculturalidade, a diferença multicultural se sentiu principalmente
na noite que foi o encontro social e teve música, teve um DJ e o pessoal ia pedindo música. Então, se você não sabia onde que estava a América Latina, bota uma música da América Latina, você vai descobrir logo, porque a diferença é enorme na forma em que a gente reage à música e dança. Então, você via o mundo inteiro olhando a América Latina que dançava, e se fosse samba, e se fosse a Macarena, e se fosse qualquer coisa, aí já não tinha diferença na América Latina como um todo. Esse pessoal são os da América Latina, os que sabem dançar e dançam assim, gritando e pulando, esses somos nós. Então, isso deu para enxergar. E depois, uma outra coisa que foi interessante foi o painel que a gente apresentou junto com o João Pascoal e com o colega José Estrada, da Argentina, foi um painel sobre a cultura latino-americana. Então, a gente meio que achava que o pessoal que ia vir para assistir esse painel ia ser mais da América Latina, porque o pessoal que não é da América Latina não necessariamente iria se interessar por isso. Mas foi uma boa surpresa. Teve várias pessoas que eram de outras culturas e que tiveram interesse em conhecer um pouquinho mais. A gente estava falando para o coach que vai atender um cliente da América Latina, falando como clientes. E nesse ponto de vista foi muito interessante as perguntas que eles fizeram, a preocupação também. Então, foi uma boa notícia que tem essa troca multicultural e que também tem gente se interessando para se relacionar com a nossa cultura. Não é só nós que temos que nos esticarmos para atender as outras culturas, eles também estão querendo. Então, foi muito bom. Adorei a metáfora, né? Tem que se eles também estão se esticando, né? Porque o esticar, eu acho que é isso mesmo, é o flexibilizar, né? Muito bom. Silvina, você comentou que seu filho nasceu no Brasil e agora vocês estão morando em Rosário. Como é que é a relação dele com o Brasil, com a cultura brasileira? Quantos anos ele tem? Olha, ele nunca deixou. Ele está com 13, vai fazer 14, agora em agosto, se Deus quiser. E ele se apresenta como eu sou brasileiro e continua falando. Aí eu coincido com o que a Cris tinha colocado, os primeiros 10 anos da vida dele, ele morou no Brasil. Então, a formação da primeira cultura dele foi totalmente brasileira, a escola, os amigos, a vivência de dormir em casa de um, de sair com os outros, de fazer piquenique. Foi uma vivência muito rica, muito cheia de pessoas muito boas, que por sorte estavam perto e foram a família longe da família. Então, ele se reconhece absolutamente brasileiro, mas ao mesmo tempo, na minha casa, permanentemente se falava espanhol, porque meu marido é argentino também, então sempre falamos espanhol entre a gente. Então ele cresceu também com essa outra influência cultural. E aí, quando ele chegou na Argentina, a gente tinha dúvida, será que ele vai conseguir se adaptar à escola? É outra história, outra geografia, outra língua, a gente pensou em que ia ter alguma dificuldade. Que nada. Ele entrou e começou a falar espanhol, você vê ele entre as crianças, ele é um garoto mais do grupo. Mas quando você perguntar, e aí, como você se define? Ele diz, eu sou brasileiro. Então, ele tem as duas coisas. E ele, graças a Deus, a gente consegue, pelo menos uma vez por ano, voltar para o Brasil.
E ele se reencontra com o grupo dele, e olha, eles continuam se falando no WhatsApp, continuam brincando. Hoje em dia dá para brincar online, então ele não perdeu nada, só acrescentou mais amigos aqui desse lado, agora nessa escola nova que ele está. Ai, que bom. São as crianças da Terceira Cultura, que é o nome da nossa empresa, exatamente por esse fato de que eles conseguem navegar por diferentes culturas e ir se adaptando e se ajustando e brincando com um, brincando com o outro, sabendo em que cultura que ele está, né? Isso é muito legal. Silvina, a gente tem 4 minutos. O microfone é ótimo, né? Mas o microfone é seu para nos dizer o que você acha que seriam... o que você gostaria de dizer para essas pessoas que convivem com a multiculturalidade? Obrigada. A primeira questão que eu diria é: tem que ter paciência, porque você não entende tudo. Então, você vai ter que ter paciência com você mesmo quando você não entender. Esse incômodo que você sente às vezes pode vir de um mal entendido cultural. Então, tem que desconfiar disso também. Não tem que assumir que você entendeu e a pessoa fez porque, sei lá, não sabe, não tem isso, não tem aquilo. Não tem que... Don't jump to conclusions, seria. Não tira conclusões. Pergunta. É melhor perguntar. E depois, a questão é que a gente vive num mundo que está cada vez mais conectado, supostamente, através da tecnologia. Mas essa conexão tem que ser humana, e o ser humano é curioso, é empático, geralmente quer o melhor para os relacionamentos. Então, é bom conectar com essa parte do outro ser humano. Afinal, o ser humano realmente é muito parecido em todas as culturas, pelo menos todos os seres humanos que eu conheço, que são vários, são muito parecidos em muita coisa. Só muda o tipo de espécies que a gente bota na questão. Alguns vão botar feijão junto com arroz, outros vão botar o arroz junto com legumes, outros não vão comer arroz. Mas isso não significa que curta menos o fato de comer uma coisa gostosa. Então, é só se centrar também naquilo que nos une e poder ouvir a diferença sem ter medo, porque diferentes somos todos, mas também somos iguais. Então, é isso: calma, paciência, curiosidade e procurar essas coisas que fazem a gente ser um. Tem que perguntar, né? O que você acha que nos une? Em última instância, o que nos une como seres humanos? A vivência humana, a pequena vida, eu chamo isso da pequena vida. A vida pequena do teu corpo, da tua necessidade física, da tua necessidade afetiva principal. As pessoas precisam algumas coisas. No lugar do mundo que você tiver nascido, você precisa, em algum momento, ter essa sensação de segurança, em algum momento ter essa sensação de saciedade, sensação de aceitação, de se sentir querido. Essas buscas são universais. O jeito de buscar talvez não seja, mas a procura é universal no ser humano. Então, se a gente conseguir conectar com isso, e tiver paciência para ouvir e curiosidade para perguntar, a gente vai sair muito enriquecido e fortalecido do encontro com outro ser humano de uma outra cultura. E se não, você vai continuar com o teu repertório limitado, que também é uma opção, mas tudo tem alguma parte B para ser explorada. Eu sinto que a riqueza está nesse contato, em se deixar
se deixar impregnar das culturas que te rodeiam. Aí você sai fortalecido. Eu estou te ouvindo falar e eu fico pensando assim na posição do cliente também, porque eu acho que deve ser muito bom você tá fazendo coach com uma pessoa e você perceber que determinadas percepções tuas ou pela pergunta do coach, você percebe que, puxa, de repente isso era só uma questão de interpretação ou uma questão de diferença de percepção, né? Eu acho que essa conexão, o coach é capaz de te fazer enxergar isso, né? Acho que muito bom ter um coach com essa visão multicultural. E eu adorei a pequena vida, né? O que nos une é as nossas necessidades básicas, fisiológicas e emocionais, né? Essa é a nossa pequena vida. O resto é promoção, não sei o quê, mas vai enxugando, torcendo. É isso que nós somos e todos queremos, né? Nossa, Silvina, muito bom. Pena que a conexão não estava 100%, mas foi sensacional, né, Cris? Nossa, acho que foi muito rico, sobretudo para coaches, né? Acho que para nós foi ótimo. E semana que vem a gente vai ter o Fernando Lanzer, que é um mega pesquisador, um mega estudioso da interculturalidade, com vários livros publicados sobre o assunto. E a gente vai fazer algumas perguntas bem filosóficas a respeito de cultura, que vai ser bem interessante também. Silvina, super obrigado por ter participado com a gente, por ter se aberto, né, para se expor aqui, se deixar perguntar essas coisas tão pessoais, né? E foi muito bom. E eu, como brasileira, eu acho que realmente você foi muito Obrigada. generosa com o Brasil, como sempre, e eu fico muito feliz, porque eu sou brasileira e eu gosto de ouvir falar bem do meu país. Isso, simples assim. Muito bem. Faz muito bem. Obrigada, Silvina. Fica aí com a gente mais um pouquinho, Obrigada, que eu vou pessoal. desconectar a live e a gente ainda fala rapidinho. Até já.